Lula. Ame-o, odeie-o, mas entenda o que foi o governo dele. O vídeo de hoje é o segundo episódio da nossa série sobre política externa brasileira e vai ter como tema a política externa nos governos Lula. Vem comigo. Olá, meu nome é Bernardo, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e esse é o Nick Internacional. Hoje nós vamos falar sobre a política externa de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil de 2002 a 2010. Lula é uma figura bastante controversa, mas o objetivo do vídeo de hoje não é entrar na controvérsia. O objetivo é só falar do que funcionou, do que não funcionou e do que nós podemos aprender com a política externa que foi praticada naqueles governos. Eu sei que esse não é lá dos temas mais badalados da vida, mas o meu objetivo é tornar esse vídeo o mais interessante e mais divertido possível para você. E eu quero que tenha momentos nesse vídeo em que você vai lembrar de alguma coisa, de alguma notícia que você viu no passado e falar: "Ah, então foi por isso". Se você se sentir mais informado ao final desse vídeo, eu peço para que você deixe o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Trazer vídeos sobre temas do mundo da forma mais interessante e divertida possível é o que nós fazemos aqui no Nick Internacional. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. No primeiro vídeo da nossa série sobre política externa brasileira, eu te falei sobre Fernando Henrique Cardoso. O objetivo de FHC era colocar o Brasil nas principais mesas de discussão do mundo. Ele queria que o Brasil ocupasse, em termos gerais, a posição de pior-melhor país do mundo. Nós chamamos a política dele de autonomia pela participação. Lula foi num caminho um pouco diferente. Uma coisa que eu vou reforçar sempre em política externa brasileira é que a nossa tendência sempre foi, ou pelo menos sempre foi nos últimos 100 anos, oscilar entre proximidade com os Estados Unidos e proximidade com outros grupos de países, ou o que nós podemos chamar de multilateralismo. Vários lados da moeda. A política externa de Lula se estruturou no multilateralismo. Multilateralismo para Fernando Henrique Cardoso significava Mercosul, União Europeia e, em alguma medida, a China. E multilateralismo para o Lula significava basicamente todo mundo que você conseguir encaixar. Era basicamente um trem indiano. No governo Lula, o processo de integração com o Mercosul que tinha começado em FHC se aprofundou bastante. A China se tornou de vez um dos nossos principais parceiros comerciais e vários países africanos e centro-americanos se tornaram aliados do Brasil. E teve um investimento muito grande do governo em aumentar o número de países com os quais nós nos relacionávamos. Se FHC queria ser o pior dos melhores, Lula queria ser o melhor dos piores. Lula queria ser o líder dos países menos desenvolvidos do mundo e canalizar esse grande número de países, que significava um grande número de votos em organizações internacionais, para avançar os interesses do Brasil. Se Lula já era um líder sindical aqui dentro, ele queria ser um líder sindical lá fora também. Nós chamamos essa política externa de autonomia pela diversificação. Diversificação porque, como eu mencionei, Lula não só escolheu o multilateralismo em detrimento da aproximação com os Estados Unidos, como redefiniu o que era multilateralismo para o Brasil, expandindo em muito essa definição. E nós conseguimos enturmar com todos esses outros países, principalmente por causa da alta dos commodities dos anos 2000. O Brasil, que é um super produtor de commodities como petróleo, trigo, soja, café, se enriqueceu bastante. E todo mundo queria ser amigo do novo riquinho do bairro. Para viabilizar essa política de ser a calice dos menos afortunados, o Brasil teria que estabelecer canais de comunicação com esses outros países. E foi por isso que no governo Lula foram abertos 67 novas embaixadas e consulados em países pelo mundo. E foi exatamente isso que possibilitou essa política, já que viabilizava a comunicação dos países fora do horário de trabalho, que seria, por exemplo, conferências da ONU e reuniões internacionais. Para você entender melhor, imagina que você tem um colega de escola, de faculdade, de trabalho, e que vocês só se relacionam nesse ambiente compartilhado. Se vocês só convivem nesse espaço, a relação de vocês fica confinada a esse espaço e os temas que circulam lá dentro. Agora, se ele te passa o número do Zap para vocês conversarem fora desses ambientes formais, vocês podem conversar sobre vários outros temas, fazer planos e se aproximarem muito mais do que vocês fariam dentro desse espaço fechado. A embaixada é o número de WhatsApp da diplomacia. Se você coloca uma embaixada num país, você tem um canal de comunicação aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, com esse país. Você tem um embaixador cuja principal função é promover esse contato positivo
e utilizar dele para negociar novos acordos, fazer novos eventos e conseguir novas cooperações que beneficiam o seu país. É por essa função importante das embaixadas que você expulsar diplomatas do outro país durante um conflito internacional é tão sério. É basicamente brigar com uma pessoa e bloquear ela no WhatsApp. Você continua nervoso e ela não tem nem como pedir desculpas se ela quiser. Então, voltando ao nosso tema, para cumprir esse objetivo de se tornar o Peter Pan, líder dos garotos perdidos do cenário internacional, Lula abriu 67 novos postos diplomáticos em países como a Libéria, Serra Leoa, Mauritânia, Antígua e Barbuda, entre vários outros. Foi uma época de ouro para quem queria entrar na diplomacia, porque eles abriram muito mais vagas para diplomatas para conseguir preencher todos esses postos. Mas a pergunta que fica sobre esses novos postos diplomáticos é: foi um bom investimento? Há divergências fortes. O multilateralismo foi até uma boa aposta nos anos 2000, mas foi a boa e velha regra de Pareto. 80% dos resultados vieram de 20% dos investimentos. O Brasil ganhou infinitamente mais com seu foco no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, do que com seu foco na África e no Caribe. E além disso, manter embaixadas e consulados abertos é bem caro. Tem um motivo, afinal, para não ter uma embaixada em todos os países. Você tem que bancar os diplomatas, os prédios, os veículos, a segurança, os eventos. Quando esse investimento é feito num país que te dá retorno financeiro e político, é tranquilo. Mas muitos desses países estavam em situações calamitosas e não tinham como retribuir o Brasil. E no período Dilma, essas embaixadas foram, em sua grande maioria, abandonadas. E eu digo abandonadas e não fechadas por um motivo. Em muitos casos, essas embaixadas lado B tinham um diplomata para fazer todo o serviço diplomático, administrativo, a limpeza e, em vários casos, esse diplomata passou meses sem receber salário. E essa situação piora quando nós consideramos os investimentos e empréstimos feitos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Antes de você endoidar e falar: "Ah, meu Deus, corrupção! Ah!" Sim, teve muita. Mas não é esse o ponto que eu quero abordar aqui. O que acontecia com o BNDES era: o Brasil queria se colocar como uma alternativa aos Estados Unidos e à China para os países da África e do Caribe conseguirem investimento. A expectativa, pelo menos no papel, era conseguir novos aliados e, de quebra, conseguir algum lucro para o Brasil. E por que alguém escolheria o Brasil e não a China ou os Estados Unidos? Pensa nos seguintes cenários comigo. Você tem 5 minutos para me falar por que eu deveria investir em você. Quê? 3 minutos. Ok, a minha população precisa de saneamento básico, infraestrutura. 20 segundos. Nós temos petróleo. Por que não falou logo? Eu vou te dar um empréstimo com uma taxa de juros de 15% ao mês. Todo o petróleo explorado pertencerá à Exxon, mas eu te pago uma comissão de 2%. Nossa, mas isso é muito pouco. Os porta-aviões já estão vindo. Quê? Então vocês recusaram os Estados Unidos, não é? Você tem uma oferta melhor? Empréstimo com juros de 10% ao ano, mas quem vai construir vai ser uma empresa chinesa que emprega exclusivamente pessoal chinês. Depois, é a empresa chinesa que vai explorar o produto e nós queremos isenção fiscal. Pagamos para vocês uma taxa de 2,3%. Mas isso também é péssimo. Eu vou comprar suas terras de todo jeito. Quê? E aí, chega o Brasil. O amigão, gente como a gente, é aquele primo distante que ficou rico, mas que é mais familiar para você do que os dois que vieram antes. E esse primo te oferece condições melhores, mais prazo para pagar. Você só tem que votar a favor dele em algumas reuniões, em algumas conferências. E os juros são muito mais baixos, preço de família. Era isso. O que acontecia era: os países africanos e caribenhos aceitavam contratar uma empresa brasileira para grandes obras de infraestrutura. O governo brasileiro, por meio do BNDES, pagava a empresa brasileira em nome do governo estrangeiro. A partir daí, era o governo brasileiro que ficava por conta de cobrar do governo estrangeiro. O problema de ser o amigão nesse momento é que o amigão não pode exatamente cobrar o dinheiro que ele emprestou. Cobrar é visto como algo ofensivo, problemático. E se o Brasil cobrasse com muita intensidade,
ele poderia ferir as relações entre esses dois países e acabar com o projeto de aproximação que tinha sido implementado até então. E se tivesse que processar o outro país para recuperar esse dinheiro, pior ainda. É o equivalente a levar um caso de família para a justiça. Pelo menos, era essa a imagem que era passada na época. Então, o que aconteceu foi, claro, o Brasil levou calote, até falar chega. Bilhões e bilhões de reais em calotes. Isso quando as dívidas não foram perdoadas pelo governo brasileiro, por saber que o outro país não teria condições de pagar. E a isso nós ainda temos que somar a supervalorização desses contratos por esquemas de corrupção. É complicado. Fora isso, ser um amigão também nos trouxe alguns problemas no Mercosul. Nós tivemos patrimônio expropriado pela Bolívia, dificuldades cambiais e negociais em outros países do bloco, acordos que eram do nosso interesse foram barrados por votos dos outros países, e tudo isso sem que o governo brasileiro pudesse adotar uma postura firme e peitar o pessoal. Isso decepcionou os exportadores brasileiros, apesar de eles terem sido mais ou menos compensados pela alta dos commodities. Mas nem tudo foi problema também. O ponto mais acertado da política de diversificação foi investir nos países diversos mais fortes. A China, principalmente, passou a ser uma das nossas maiores parceiras comerciais nos anos 2000. Pouco tempo depois, a China ultrapassou os Estados Unidos como o país que mais comercializa com o Brasil. E fora isso, na época, nós tivemos o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS, que nessa época foi capitaneado principalmente pelo Brasil e pela China, se tornou um dos blocos mais relevantes do mundo. E ele foi uma ótima aposta, mas que perdeu força depois da crise de 2008. Os BRICS levaram um baque muito forte por serem quase todas economias que dependiam de commodities, que caíram muito em preço depois da crise. A China, por sua vez, também sofreu, mas sofreu principalmente porque os seus principais consumidores, os Estados Unidos e a Europa, ficaram sem dinheiro para comprar. À medida que os Estados Unidos e a Europa se recuperaram, a China voltou a estar de pé bastante rápido. Agora, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul demoraram mais para se reorganizar e até hoje sofrem com impactos da crise. Mas pegando todos esses pontos e essas perspectivas que eu levantei aqui, o que nós temos a concluir sobre a política externa do governo Lula? O governo Lula apostou numa estratégia de diversificar os parceiros do Brasil e de se apresentar como uma alternativa à disputa entre Estados Unidos e China. Isso funcionou muito bem por um tempo e transformou o Brasil numa liderança referência no cenário internacional. Infelizmente, a autonomia pela diversificação levou um golpe fortíssimo com a crise de 2008 e com a negligência à diplomacia que veio no governo Dilma. Uma vez que o Brasil, no governo Dilma, perdeu esse posto de liderança diplomática, a China, a União Europeia, a Rússia e vários outros países correram para ocupar essas lacunas de poder que foram formadas. Atualmente, portanto, essa mesma política teria que ser bastante repensada para que ainda tivesse eficiência. Espero que isso tenha esclarecido para vocês como funcionou a política externa do governo Lula. Claro, não dá para falar de tudo, mas eu tentei dar uma visão panorâmica do que aconteceu na época. Se gostou desse vídeo, então, por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar se informando mais sobre temas do mundo e vejo vocês com o nosso próximo vídeo na segunda-feira. Eu sou Bernardo Nicolau e esse é o Nick Internacional. Obrigado.